do sarau. Independente de haver pessoas com deficiência visual, nós do projeto Ladrilhar decidimos fazer uma autodescrição justamente para que a gente possa desenvolver esse imaginário entre o emissor e o receptor. Então, me descrevendo, eu sou negro, tenho 1,70 m, cabelos cacheados, ondulados, uso óculos arredondados, né, redondos. Estou com um pouco de barba no momento e estou usando uma camiseta rosa. Antes de a gente iniciar as poesias, né, eu vou pedir para que todos mantenham o áudio, o microfone desligado, e que, se puderem, também fixem na professora Soraya, que vai ser a responsável pela tradução em Libras. Antes de iniciar também, eu fiz uma pesquisa, eu queria compartilhar com vocês a respeito do sarau. O que significa sarau? Algumas pessoas às vezes escutam, mas não sabem o significado. E o sarau é um momento de encontro, de celebração, né? Era muito comum no século XIX, principalmente entre os grupos aristocratas e burgueses. Coincidentemente ou não, propositalmente, nós estamos começando no horário das 5, né? Sarau significa entardecer, então eu acho que a gente está mantendo até a tradição, né, do evento. E a poesia, assim, a poesia, né, poesia faz parte do sarau, não só a poesia, mas várias outras atividades fazem parte de um sarau, brincadeiras, né, atividades que são lúdicas. Atualmente, o sarau ele é muito utilizado principalmente nas universidades, com esse propósito de promover o desenvolvimento cultural para a população. E a poesia, com a sua sensibilidade e com seu próprio significado, que significa criação, ela se conecta ao projeto Ladrilhar, falando um pouco do projeto Ladrilhar, justamente nesse processo de criar ações tecnológicas, ações inclusivas e de acessibilidade na interpretação desse espaço, desse patrimônio, que é o arquitetônico histórico, que é o campus, né, o prédio do Cefet Campus Petrópolis, a fim de sensibilizar, né, e esse papel também é o da poesia, mas junto com o projeto Ladrilhar, sensibilizar a sociedade para a valorização da diversidade e do direito ao acesso aos bens culturais, como uma prática de ação social cidadã. Os participantes, os membros do sarau, são os coordenadores professor Felipe Henriques e Ludmila Almendra, os colaboradores Patrícia Lima, Soraya Toledo, que é a professora responsável pela tradução em Libras, professora Daphne Velihovet e Gabriel Massi. Outra informação que eu quero dividir com vocês é a respeito da seleção das poesias, né? Que, conforme o objetivo do projeto Ladrilhar, que é a respeito principalmente dessa inclusão de espaços, a gente quis fazer uma seleção de poesias que fizessem nós nos identificarmos com os espaços, independente de serem espaços físicos, mas lugares que fazem a gente se sentir bem, né? Então, a gente vai começar agora, né? Espero que todos gostem e aproveitem. Boa tarde, meu nome é Daphne, eu vou apresentar a primeira poesia, mas antes disso eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher na casa dos 30 anos, tenho a pele clara, os cabelos castanhos claros, lisos e compridos. Eu estou usando um óculos, ele é em formato mais quadrado, com armação vermelha.
E eu estou à frente de um fundo branco e a minha interpretação da poesia vai contar com uma bonequinha de pano. É uma bonequinha branquinha, com um vestidinho vermelho, cabelinho louro, de trancinhas. E a poesia que eu vou apresentar é Se Essa Rua Fosse Minha, popular, de domínio público. Então, vou começar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar, com pedrinhas de brilhantes, só pro meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, é porque te quero bem. Encerrei. Eu posso entrar? Eu entro em seguida? Sim, professora. Achei que o Miguel ia me apresentar. Não, tranquila, porque eu fiquei aqui meio na expectativa e na dúvida. Aí eu preferi perguntar. Meu nome é Patrícia Lima. Sou bem europeia, né? Atriz bem branca, aquela cara de alemã arredondada, cabelos compridos, soltos hoje, mas normalmente estão em coque. E eu estou na cozinha. Eu estou aqui na cozinha para falar sobre acolhimento. Acolhimento é quando nossa alma se sente abraçada, é proteção, é abrigo que lembra a gente casa de vó, cheio de mimo e atenção. É ser recebido com um bolo recheado de consideração. É acolher quem precisa, sem escolher ou dar preferência. Era o que eu sentia quando via meus amigos no primeiro dia de aula do ano. É acolher com sentimento. Obrigado, professora Patrícia. Próxima professora a declamar poesia é a professora Ludmila. Das Pedras, Cora Coralina. Eu sou Ludmila, sou mulher, branca, tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão presos num coque, visto uma blusa preta. Ao fundo, parede branca e uma prateleira branca também. Do meu lado direito, ao fundo, sobre essa prateleira, um vaso transparente, azul, e um ramo com pequenas orquídeas. Das Pedras, Cora Coralina. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras, cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Obrigado, professora Ludmila. O próximo a declamar poesia sou eu. Já me descrevi, mas vou descrever novamente, caso alguém tenha entrado agora. Então, sou negro, meu nome é Miguel Cavalcante, tenho 30 anos, sou um homem negro, tenho cabelos cacheados,
Estou no meu quarto, como vocês podem ver, o fundo verde, né, com alguns quadros, óculos arredondados, tenho barba, né, e estou vestindo uma camisa rosa. Eu vou declamar poesia São os Trabalhadores, de Raul Fittipaldi. Lá vão os trabalhadores, com as máscaras no rosto, com as garrafinhas d'água. Uns levam álcool também. Lá vão os trabalhadores, enchendo as avenidas. E as trabalhadoras gargalhadas, garbosas, decididas. Lá vão os trabalhadores rodeados de estudantes. Lá vão os pretos e os brancos e os amarelos, e os vermelhos. Lá vão os coletivos, os pobres, os majoritários. Lá surgem, marchando, cantando. Olha, filha, olha eles, firmes, ágeis, fortes. Lá vão os trabalhadores. São milhares, dezenas de milhares. Ocupam as estradas, as ruas e ruelas. Aparecem trabalhadores dos becos mais escuros e das praças mais luminosas. Aparecem gritando: olha, filha, olha, são os trabalhadores. E dizes que não estão vendo? Que já não estás aqui? Se tu amas os trabalhadores, lá vão eles, filha. Vá até o fim da jornada. Vão até o fim da jornada. Até a vitória. Os punhos alçados. Que tu não enxergas? Onde estás? Que não os vê? Acorda, filha. Eles estão chegando à esplanada. Acorda. Olha que bonita maré de homens e mulheres, com suas máscaras. Olha que bonitos. Que imensas elas. Olha, por favor. É verdade, sim. Não estão sonhando, não estão sonhando. E tu estás aqui, comigo. Tu sempre estás. Não digas que é um sonho. Não digas que é um sonho. Obrigado. O próximo a declamar poesia é o professor Felipe Henriques. Cidadezinha Qualquer, Carlos Drummond de Andrade. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Henriques, eu sou homem, tenho 38 anos, branco, olhos castanhos, cabelo castanho, uso óculos meio um pouco quadrado, estou de camisa azul. E a poesia que eu vou declamar é a poesia Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Vou desligar para poder declamar sua poesia aí. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Obrigado, professor. Antes da gente passar para a professora Patrícia, eu vou pedir para que os mais que estão presentes na sala desliguem o microfone, por favor, para não dar nenhuma interferência quando alguém estiver falando. Obrigado. A próxima é a professora Patrícia, aparência de Benedita de Mello. Para aparência, eu venho em outro cenário, ainda de cabelos soltos, ondulados, uma manga comprida, uma camisa de manga comprida vermelha com algumas flores e pássaros, mas eu venho falar sobre aparência com uma tonalidade bem, bem quente. Aparência, Benedita de Mello. Você não vê a terra em movimento, a vibração, o som, não lhe aparece, o que resfria, movimenta e aquece. Não vê sequer seu próprio pensamento. Nem o átomo enxerga, nem o vento, nem todo o corpo seu, nem como cresce, nem a causa de tudo o que acontece. E se algo enxerga mais, é com instrumento. Sinta o amor com pureza e retidão. Procure entender bem quem fica mudo e valorize menos a visão. Diante destas verdades que eu alego, entenderá que o sentimento é tudo e que, afinal, é quase cego. Obrigado, professora. Professora Ludmila, para encerrar,
Com o Só de Sol a Minha Casa, de Conceição Evaristo. Eu vou me autodescrever novamente para aqueles que tenham ingressado na reunião agora. Eu sou Ludmila, mulher, branca, cabelos castanhos, olhos claros, castanhos claros, cabelos lisos e compridos, mas no momento presos, como um coque. Estou de blusa preta e ao meu fundo uma parede branca, uma prateleira branca e um vaso transparente com um ramo de flor. Só de sol a minha casa. Conceição Evaristo. Durante muito tempo, também tive um sol a inundar a nossa casa inteira. Tal a pequenez do cômodo. Pelas fendas do machucado zinco, folhas escaldantes de nosso teto, invasivos raios confrontavam pontos de mil quentura. E jorrantes jatos de fogo abrasavam o vazio de um estorricado chão. Em dias de maior ardência, minha mãe alquebrava seu milenar e profundo cansaço no recorte disforme de um buraco, janela sem janela, acontecido no centro de uma frágil parede. Rota de fuga de uma presa a inventar a extensão de um prado. Eu não sei porquê. Ela olhava o tempo e nos chamava para perscrutar em que lugar morava a esperança. Olhávamos. Salvou-nos a obediência. Obrigado, professora. Deixa a minha câmera abrir. Estão me vendo? Acho que sim. Nós agora vamos deixar aberto um espaço de 25 minutos, caso alguém queira fazer algum comentário, algum questionamento a respeito das poesias que foram declamadas, ou até mesmo declamar alguma poesia, né, nesse espaço, nesse período agora, de momento. Então podem ficar à vontade. Só vou pedir que levantem a mãozinha que tem na ferramenta aqui do Teams, para que cada um possa ter uma ordem na hora de falar. Alguém, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer compartilhar alguma história sobre o projeto, poesias? Fiquem à vontade, galera. Não se acanhem, pessoal. Professora Ludmila. Professora Ludmila. Posso falar? Pode. Então, enquanto o pessoal se anima, né? Enquanto a plateia se anima a declamar uma poesia que pode ser autoral ou não, ou que queira comentar algumas das poesias, né? Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, lembrar ao público que o libreto, com essas poesias que foram faladas aqui e que foram traduzidas em Libras, né? Estão nesse libreto. Se vocês quiserem depois reler com calma e entrar com mais calma, com mais tranquilidade no universo desses poemas, tá? E também reforçar, como o Miguel já falou, que esse sarau foi pensado a partir dessa perspectiva dos espaços, né? Principalmente dos espaços de afeto. Fazer um sarau com poemas que, de maneiras muito diferentes, tratam desses espaços de ser, de estar, de conviver, porque o nosso projeto, o Projeto Ladrilhar, ele é um projeto que tem como foco a interpretação do espaço do nosso campus, do espaço do Cefet, tá? E uma das maneiras que nós encontramos para sensibilizar o público foi começar a falar desses espaços de uma maneira poética também.
tá? Afinal de contas, o espaço, ele não é só a fisicalidade, a materialidade, né? Aquilo que o nosso entorno, o ambiente. O espaço, ele sempre tem uma dimensão simbólica, né? E o espaço tem uma dimensão emocional, psicológica, sociológica, de afeto, né? Então, essas poesias, de alguma maneira, trazem isso, né? A própria cantiga popular que a Daphne trouxe, né? Da rua por ladrilhar, das pedras de Cora Coralina, né? Quando ela coloca de toda uma vida construída, todo o seu espaço, a sua arquitetura feita de pedras, e nem por isso menos doce, menos florida. Quando Miguel traz os trabalhadores, essa multidão de homens e mulheres ocupando um espaço da esplanada, da praça, da rua. A Patrícia, quando traz a poesia Aparência, de Benedita de Mello, que é uma poeta cega, né, falando de experimentar esse espaço que não vemos, né, a Conceição Evaristo, né, que é uma poeta negra muito importante na atualidade, uma poeta contemporânea, que vai trazer de uma maneira muito delicada e muito doce a experiência da casa, do cômodo, com as suas frestas, né, com as suas frestas por onde entram luzes, e a perspectiva de esperança também, né, na comunhão desse espaço com a sua mãe. Então, são muitas... A Cidadezinha Qualquer, de Drummond de Andrade, um poema clássico do nosso modernismo, que o Felipe traz também, né? E que nos carrega para o lugar da tranquilidade, do ritmo da cidade interiorana. Então, são experiências muito diversas, assim como os diversos somos nós, né? Seres humanos, cada um com as suas experiências e vivências espaciais. Então, seria interessante, nesse momento, vocês trazerem também, né, quem sabe, poesias, ou as suas imagens poéticas de espaço, né? Eu gostaria de provocar aqui ao público, aos colegas também, que aqui declamaram, e o pessoal da equipe do Projeto Ladrilhar, né? Quais são as suas imagens de espaços de afeto, né? E, portanto, espaços inclusivos, né? Em que a gente se sente acolhido, né? Quem poderia descrever? A poesia, a literatura pode descrever esses espaços, pode evocar esses espaços, mas esses espaços estão em todos nós, né? Estão na nossa memória, são imagens que vivem dentro da gente. Certo, professora. A professora Daphne deseja falar algo agora? Eu levantei a mãozinha aqui para falar. Na verdade, eu não vou declamar mais nenhuma poesia, não. Eu ia complementar a fala da Ludmila sobre essa questão do afeto. Por quê? Porque eu falo do NAPNE, do lugar do NAPNE, para quem não conhece, é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, que é um núcleo parceiro do Projeto Ladrilhar, que trabalha muito nessa perspectiva do afeto, no sentido da sensibilização. Uma das nossas ações, nas nossas frentes de trabalho, são essas, né? De sensibilizar o público para as necessidades das pessoas com deficiência, que é o público que a gente atende, né? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre o sensibilizar, sobre o afeto. O que te afeta? Está falando aqui sobre vários sentidos, né? Enquanto a gente está falando, a Soraya está usando o visual, que é a Libras, e a gente também fez a autodescrição para quem prioriza o sentido da audição, no caso das pessoas cegas, né? Sempre tem um sentido nosso que ele é mais prioritário, a gente usa mais. Mas eles estão todos envolvidos. Se a gente parar para perceber isso e tentar usar outros sentidos na nossa vida, a gente vai perceber esse espaço sempre de uma maneira diferente. Quando eu falei declamei a poesia do Se Essa Rua Fosse Minha, eu tenho certeza, assim, me evoca assim, situações de infância, de quando eu era pequena, e em outro momento, enquanto eu era mãe também. E eu estava pensando nesses espaços de afeto que eu vivia, né, enquanto criança, eu tenho uma noção deles, de espaço, de cheiro, de gosto,
que com certeza que se eu voltar nesses espaços hoje, eu vou ter uma percepção diferente. Então, as percepções desses espaços também são subjetivas de acordo com as nossas necessidades naquele momento, né? Quantas vezes, enquanto eu era criança, eu entrava no lugar e achava tão grande, né? E hoje, se eu entrar novamente e viver aquele mesmo espaço, vou ter outra percepção dele. Para a gente ver que os espaços não estão assim, eles não são determinados, né? Não são acabados, nem encerrados em si mesmos, né? Então, eu acho que a gente tem que se abrir mais para esses sentidos, né? E perceber os prédios, né? No nosso caso, o nosso Cefet, né? Ter, assim, aguçar os nossos sentidos para ele, né? Como a gente percebe esse prédio? Depois, se a gente for avançar na discussão, eu queria trazer um relato de uma pessoa cega que visitou o espaço e fez uma pequena fala para mim, mas eu não sei se eu falo agora ou se eu deixo para depois. Vou deixar para depois, que eu acho que mais gente quer falar, né? Vou guardar aí, então, essa fala. Sim. Professora Ludmila levantou a mão. Não, na verdade, eu esqueci de recolher a minha mão. Eu vou dar o espaço para... Essa fala da Daphne, ela me remeteu também a essa poesia que fala da casa da avó, né? A casa da avó tem um sentimento ali muito igual para todo mundo, né? Aquela coisa do aconchego, mas ao mesmo tempo tem lugares que têm significado somente para a gente, né? Então, o quanto que é particular o nosso relacionamento com alguns lugares, mesmo que na mesma família, e o que seja, é bem interessante esse mundo dos sentidos, né? E das particularidades dos sentidos. Sim, verdade. E a poesia, eu acredito que ela até se conecta com isso tudo que a gente está falando, porque ela é mais do que um gênero literário, né? Diferente do poema, mas ela faz parte do que ela sensibiliza, né? É uma forma da gente se expressar, seja de várias formas. E no caso, em relação aos espaços, o que cada espaço representa para mim, né? Independente da construção, né? Independente das pessoas que estão em volta, mas o que aquele espaço representa. Eu rapidamente, já que a gente até está falando sobre, já que o projeto Ladrilhar é a respeito do campus Cefet, do campus Petrópolis, né? Antes mesmo de conhecer a instituição, ou conhecer até mesmo o prédio, veio uma energia muito grande, né? Quando eu entrei naquele prédio, né? Porque primeiro que foi algo maravilhoso ter passado por uma universidade pública. Então, pode ter sido uma visão romantizada, até pode ter sido, mas essa visão romantizada, ela até se manteve em relação tanto aos professores, em relação ao conteúdo que eu pude absorver, que eu ainda tenho, né, que eu ainda estou recebendo, né, tudo que eu já fiz, né, eu tenho feito desde o momento que eu entrei nesse espaço. Então, para mim, é muito significante. É isso. Luzmar Sueli, pode falar. Oi, boa tarde. Meu nome é Luzmar, eu sou mulher negra, na casa dos 35, cabelo afro, curto. Eu vou complementar um pouco o que você falou, Miguel, era exatamente isso que eu ia falar, que nós, como aluno do Cefet, tem cada pedacinho dele que você passa, que você senta para estudar, ou você tem alguma atividade cultural ou acadêmica que te remete ao tempos atrás, de quando o prédio era usado como fórum, ou mesmo cada professor ele te leva a um sentimento por cada canto que a gente passa no Cefet. Eu estava lembrando esses dias, vendo as fotos de uma aula de fotografia que fiz com a professora Aisha, que eu estava lendo um livro sentada no chão da biblioteca. E a professora Patrícia Ludmila também deram uma aula que estava sentada ali no hall. Então, cada pedacinho do prédio, do Cefet, para os alunos, tem um sentimento diferente em si.
Exatamente, Luzmar. Você até citou um professor, né, a professora Aisha. Eu cito a professora Nara, não sei se ela está aqui no momento. Eu acho que eu já até comentei alguma vez com ela. Mas ano passado, que eu iniciei os estudos no Cefet, né, em Petrópolis, porque eu moro em Caxias, eu estava numa correria, porque trabalho no centro, e depois tinha que voltar para Petrópolis, no centro do Rio, depois tinha que voltar para Petrópolis, e depois para Caxias. E além do estresse, estava muito cansativo, principalmente para o meu corpo também. E eu estava totalmente fadigado, e em uma das aulas da professora Nara, eu falei para ela, eu cheguei para ela e falei, professora, eu não sei se eu vou aguentar esse ritmo. E ela simplesmente falou, Miguel, você já viu a sua nota, né, na disciplina, né? E depois, quando eu olhei, que eu vi 10, eu falei, nossa, vale a pena o esforço. Então, assim, são pequenos momentos, são pequenas frases, mas que fazem muito significado, e o espaço, né, ele acaba sendo representado nesse sentimento todo. Eu vou seguindo essa linha aí dos sentimentos aí que são despertados em relação ao espaço, né? Aqui é o Felipe que está falando. Eu, assim como a professora Ludmila, nós entramos no Cefet desde a sua inauguração, né? Lá em agosto de 2008. Então, eu me lembro que a primeira vez que nós fomos ao Cefet, se não me engano, acho que a gente não dava para entrar direito, porque estava tendo obra, a gente teve que fazer uma reunião numa sala da prefeitura, em outro local. E aí, assim, aos poucos, as coisas foram tomando forma, a gente começou as aulas, se não me engano, no dia 18 de agosto de 2008. Eu me lembro de ver a garotadinha do curso técnico entrando, e essa coisa assim, toda vez que eu entro no Cefet, ano após ano, eu sinto assim uma coisa muito boa, porque eu vejo que hoje, depois de 12 anos, a instituição cresceu pra caramba, a gente tem novos cursos, a gente tem novas pessoas, os espaços se modificaram, então, assim, essa questão da sensibilização do local, né? Participar desse projeto em que a gente fala de que maneira a gente consegue interpretar, por exemplo, o campus, para mim é muito legal, assim, muito emocionante por ter vivido assim esse crescimento, né, do campus Petrópolis. Hoje em dia a gente tem um monte de aluno, um monte de curso, salas que a sala das coordenações dos professores que mudaram de lugar muitas vezes. Então, assim, obras e mais obras que aconteceram. Eu me lembro que teve uma época, não me lembro se foi em 2008 mesmo ou 2009, estava tendo uma obra lá. A gente chegou a dar aula na biblioteca com um quadro móvel, pequenininho, a gente ia escrevendo o quadro e andando. Então, são sentimentos assim que a gente, quando entra no Cefet, a gente tem, poxa, se lembra de quando teve, me lembro quando teve a primeira enchente que a água entrou lá dentro do Cefet, a gente com um baldezinho com um pano tirando a água. Então, todos esses sentimentos que fazem a gente reinterpretar o nosso prédio lá do Cefet são muito emocionantes. Então, é muito legal revisitar isso nesse momento aqui. Fiquei lembrando das coisas enquanto vocês estavam falando. Agradeço muito aí. Exato. Para cada um tem um significado. Respondendo algumas perguntas que estão aqui no chat, Carla Teles perguntou se vai ter certificado de participação. Carla, o formulário está no chat.
tá? É só você clicar no link e cadastrar as informações para receber o certificado. Alguém mais gostaria de contribuir? Professora Ludmila? Está com a mão Agora levantada. minha mão está levantada de verdade, é intencional mesmo. Já que o Felipe tocou nesse assunto, né, dessa experiência nossa no Cefet, né, de termos os veteranos, digamos assim, é muito interessante mesmo, porque a gente vê como o espaço não é só o espaço físico, né, como o Gaston Bachelard fala, né, o espaço do geômetra, que pode ser medido, né, é o espaço vivido, né? Então, além de todas as alterações físicas que o prédio do Cefet vem sofrendo, né, nesses 12 anos, inclusive agora com as obras de acessibilidade, né, o que traz um novo significado e uma nova importância para ele, é um espaço relacional, né? Então, é muito interessante como esse espaço vai sendo ressignificado a partir de todas as nossas vivências, né, Felipe? A ampliação dos cursos, depois veio o ensino médio e trouxe uma outra dimensão, inclusive acústica, né? Assim, os sons, o transitar, né? O fluir das pessoas pelos espaços, né? Momentos mais silenciosos, momentos mais turbulentos, os eventos, né? São essas relações que vão significando, né? Que vão atribuindo sentidos para esses espaços, sentidos que são coletivos, muitas vezes, como a Patrícia chamou bem a atenção, a experiências espaciais que são coletivas, que são compartilhadas, né? E há outras experiências que também são muito singulares. Eu tenho experiências no Cefet que só eu tenho com esse espaço, que são diferentes da do Felipe, do Miguel e de outras pessoas, né? E assim na vida. Agora, a gente não está muito para pensar nisso, né? Porque a gente naturaliza as coisas. E, na verdade, eu gosto muito de lembrar uma coisa que a Faiga Ostrolver, que foi uma artista plástica brasileira, aliás, não, lituana, não, polonesa, desculpem, mas que se naturalizou brasileira, a Faiga fala uma coisa muito interessante, né? O espaço ele é o espaço de conter e de estar contido. Então, na verdade, o espaço não é só o que nos envolve, o espaço é o que nos atravessa. Nós também somos espaço. A gente tem uma interioridade também que é vivida em termos espaciais. Exatamente, eu acredito até que essa individualidade, né, de cada um que faz a diferença nesses espaços, né, porque é uma troca. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma experiência, alguma outra poesia? Fiquem à vontade, gente. Ô, Miguel, Sim, fiquei pensando agora sobre essa questão dos espaços aí, que agora a gente está vivendo dentro dos espaços virtuais, né? sim, sim. Então, isso é muito diferente, assim. Às vezes, igual nós somos professores, por exemplo, às vezes a gente está dando aula e a garotada está lá, todo mundo com a câmerazinha desligada, ninguém fala nada, e você fica assim, caramba. Outro dia eu Será que estava eu preciso contar um? não sei, outro dia eu estava comentando com um professor, colega lá do ensino médio, falei, cara, mas eu fico assim preocupado, porque na sala de aula a gente consegue ver, é, por exemplo, o rostinho de dúvida dos alunos, Sim, e eu não sei aqui, assim, estou falando, e aí, pessoal, tá tudo bem, não sei o quê. No presencial a gente olha assim, por mais que ele fale assim, não, entendi tudo, não entendeu. Vamos lá. E esse espaço virtual que a gente que a gente está vivendo agora, exato. acho que muda um monte de coisa, entendeu? A gente tem que aprender com isso novamente, como que a gente dá vida para esse espaço virtual,
em que a gente cada um tá na sua casa e a gente está aqui reunido, falando um monte de coisa. É diferente. Por outro lado, se as pessoas, né, tiverem prestado atenção, até mesmo se não estiverem, mas o foco, né, fica em quem está falando, né, que é até diferente do presencial. Às vezes, numa sala de aula, está havendo um diálogo entre o professor e algum aluno, mas tem outras pessoas que estão se comunicando, né? E aqui não. Aqui a fala ela acaba sendo única. É algo Verdade. que é curioso. Verdade. Agora a gente tem que aprender a interpretar o espaço virtual. É muito doido isso. Sim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, já que o Miguel falou, e aí vocês estão falando dessa questão do espaço, das dificuldades que nós mesmos estamos enfrentando no nosso evento. Eu não sei se, por exemplo, a tradução em Libras feita pela Soraya, né, uma coisa tão preciosa, tão importante da gente fazer nesse momento, eu não sei se foi visualizado pelos participantes, né? Talvez cada um tenha recebido essa informação de uma maneira diferente, da maneira como estava configurada a sua plataforma, né? O seu acesso, e se estava no celular ou se está no computador, né? Então, isso varia muito, né? Professora Daphne? Oi. Eu vou tentar fazer uma ponte com o que o Felipe falou, né, dos espaços virtuais, e já puxando também pelo tema da CEPEX, né, que é tecnologia, né, então tem tudo a ver isso que a gente está falando, né. E eu comentei lá no comecinho, né, sobre uma pessoa que eu conheço, uma pessoa cega, que participou de um curso que o NAPN ofereceu presencial, lá no campus do CEPET, né. Então, toda vez que ela chegava lá no saguão, eu a recebia, eu dava o braço a ela e nós íamos até a sala do curso. Só que eu nunca conseguia fazer o mesmo trajeto, porque ali naquele saguão ali, né, onde fica os alunos, né, interagindo, né, é o espaço que a gente tem ali para isso, né, como se fosse uma hora de recreio, porque os alunos estão ali e tal. Então, dependendo do dia, eu desviava dos alunos, eu falava, vou passar por aqui, vou passar por ali, e tem umas pilastras, né, a volta toda ali do saguão. Aí teve um dia que ela virou e falou assim para mim, nossa, mas esse lugar aqui é muito grande, e toda vez que eu venho aqui, eu não consigo me achar, parece que cada vez que eu venho é um lugar diferente. Aí esse foi o relato dessa pessoa, que ela tem a deficiência visual, né, ela é cega, e o parâmetro que eu ia fazer com a questão da tecnologia, né, do espaço virtual, essa mesma menina, ela domina muito bem as tecnologias da informação, da comunicação, ela usa todos os recursos do celular, do computador, e eu acho que para ela é assim, ela tem um engajamento, ela gostaria muito de estar estudando virtualmente. Ela, nesse momento, na questão dela, não está. Mas eu acho que ela conseguiria muito bem nesse espaço virtual. Ela domina tanto essas ferramentas, e para ela esse espaço, vamos dizer assim, é um espaço que ela tem um domínio maior. Não daquele espaço grande, porque assim, o nosso prédio, para quem conhece, né, aquelas pilastras ali dão um certo ar de imponência, né? Então, eu acho que foi isso que ela sentiu ali naquele momento, assim, nossa, eu nunca consigo me achar nesse lugar, e já no espaço virtual ela consegue, né, dominar tudo ali. Então, como isso é relativo também, né, de acordo com as nossas habilidades, né, o que a gente desenvolve. E fazendo aqui o meu relato do CEPET, eu tive essa impressão também. A primeira vez que eu fui lá, foi para... Na verdade, eu tive antes, né, mas o primeiro momento, assim, de fato, foi para tomar posse. E aí foi naquele salão nobre, o nome já diz, né? Salão nobre. E eu me senti, assim, um pouco ofuscada, não sei se a palavra é essa, porque aquele salão é muito imponente, né? Com aquele teto, aquelas pinturas, aqueles móveis todos rebuscados, entalhados em madeira. Então, assim, esse campus ele tem essa dualidade, né? Agora que os alunos enchem e ocupam aquele espaço,
traz uma afetividade maior. Mas quando a gente chegou, eu cheguei também logo depois do Felipe, da Ludmila, a gente não tinha tantos alunos assim, aquele prédio também dá um ar de imponência, de seriedade, né? Tem essa dualidade o prédio, para mim, pelo menos essa é a minha impressão, a minha sensibilidade para esse prédio. Eu queria fazer um comentário, Daphne, a respeito de duas coisas que foi dita. Acredito que é a segurança, né? Ela se sente segura, mesmo que seja um espaço virtual, né? Mas é um espaço realmente de domínio. Eu até compartilho a mesma experiência em relação ao lugar onde eu estou trabalhando agora, que é no Museu do Amanhã, que foi um lugar que eu me apaixonei justamente por eu, naquele espaço, sentir tanta segurança, né? Para atuar, né? Para ser quem eu sou, né? Enfim, é algo que não tem preço. E, ao mesmo tempo, ainda voltando para essa questão de espaço, é curioso que, como eu estava vendo um filósofo falando, acredito, não sei, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu estava fazendo uma discussão a respeito de como as redes sociais, né, hoje principalmente, criam essa dualidade do virtual e do real. Tem muitas pessoas que hoje, no ambiente real, conseguem ter mais segurança para falar com as pessoas do que no ambiente real. Às vezes, pessoas conversam com uma pessoa durante um mês, até às vezes um ano, no virtual, e quando chega no presente, no real mesmo, não consegue se comunicar, dialogar com a pessoa, né? Não tem a mesma segurança que o espaço virtual proporciona para ela. Então, é curioso isso. Tem alguém inscrito? Alguém mais? Como, professora? Tem alguém inscrito ou não? Não. Interessante vocês falarem do prédio, deu uma saudade agora, como não tinha dado antes. Mas a ideia do guiamento, e quando a gente voltar a fazer guiamento, o guiamento era para os alunos se encontrarem dentro do edifício do Cefet, porque todo edifício também tem os nossos núcleos, né? Então, os cursos, eles têm espaços ali para eles, o médio no terceiro andar, a licenciatura de Física lá no bloco X, o guiamento pelo edifício também era nesse sentido, porque os alunos, né, especialmente os alunos que estavam ingressando naquele semestre, eles se perdiam ali naquele edifício. Então, era muito curioso a gente apresentar pela história, pelas características arquitetônicas, pelo anexo novo, anexo velho, né, e como é que eles passavam a se guiar. E, ao mesmo tempo, uma escada no meio do caminho criava significado, né, justamente por essa mudança do velho para o novo. E esse projeto do Ladrilhar Percursos Inclusivos, que a gente vai melhorar ano que vem, recebendo a todos, né? A ideia é que esse edifício seja o máximo inclusivo mesmo, em que a gente consiga receber todos, esse guiamento seja mais universal. A gente vai conseguir trabalhar melhor essas diferenças ali dentro do edifício, né? É um projeto assim muito especial, muito bacana, muito bacana. Deu saudade agora dos guiamentos. Bacana. Faltam 10 minutos para encerrar, né? Se alguém quiser compartilhar alguma outra experiência relacionada a algum espaço, né,
que seja significativo, fiquem à vontade. Posso fazer uma intervenção, então, enquanto ninguém se manifesta? Positivo. Então, aproveitando que a Patrícia colocou, né, esse projeto, no qual está inserida essa atividade de hoje, né, se chama Ladrilhar Percursos Inclusivos pelo Cefet Campus Petrópolis, né? Ladrilhar por quê? Porque ladrilhar é o ato de pavimentar com ladrilhos, né? E o saguão do Cefet, ele é todo ladrilhado, ele é todo forrado de ladrilho hidráulico. Nós achamos muito simbólico, até porque o saguão é justamente esse espaço do acolhimento, do receber. Assim que entramos no Cefet, a gente é abraçado pelo saguão, esse saguão com ladrilhos lindos, né? Um mosaico aos nossos pés, né? Praticamente. E ladrilhar o verbo é justamente essa ação de construir esse caminho, essa ação de pavimentar, que é a ideia desse projeto, construir caminhos de interpretação do patrimônio do nosso campus, de interpretação desse espaço. Como a Patrícia falou, as visitas mediadas, né, elas já vinham acontecendo no formato de um outro projeto, que eu e Patrícia tínhamos, né? Agora esse projeto é coordenado por mim e pelo Felipe. O Felipe tem uma participação muito importante, porque ele vai trazer essa perspectiva das tecnologias assistivas, né? Essa contribuição, a Daphne também, a Soraya, né? Essa perspectiva inclusiva agora no projeto, o Miguel também como bolsista, espero não ter esquecido de ninguém, mas justamente para que nós possamos inventar, desenvolver outras estratégias, né, cada vez mais dirigidas a um público cada vez mais diversificado, né, para que o Cefet realmente seja um espaço que também seja ponte, que seja um lugar de encontro, né, e que ele seja cada vez mais ressignificado também pela percepção dessas outras pessoas, né, porque a sua história não está encerrada, né? A sua arquitetura também, embora esteja ali, parcialmente tombada, ela não está engessada à medida que, embora ela não seja alterada fisicamente, ela é alterada a partir das nossas percepções, né? Eu costumo, no início do ano, comentar com os alunos, por exemplo, que as escadas do Cefet nos proporcionam sensações muito diferentes. A gente tem aquela escada do saguão, glamourosa, a escada em ferro trabalhada, com uma decoração em ferro muito interessante, a própria arquitetura dela abrindo-se para o pavimento superior, né? Ela se bifurca, e é muito diferente a sensação de subir essa escada e subir a outra escada que vai dar para as salas de aula, que já é uma escada, digamos assim, modernista, né? Já da segunda metade do século XX, que é desprovida de adornos, desprovida de beleza. Então, nós acabamos nos sentindo diferentes quando subimos uma escada e a outra. Esse é um exemplo assim, muito banal, assim, mas de como a arquitetura também, a aparência, o espaço arquitetônico, esteticamente, também nos afeta. Então, eu convido a todos, agora nesse finalzinho, que conheçam o projeto Ladrilhar. Em breve nós teremos o blog, né? E que estejam sempre atentos às nossas atividades, para que a gente sempre esteja próximo, criando esse espaço de proximidade aí entre o Cefet e a comunidade. Vou passar a palavra para o Miguel encerrar, e se alguém vai falar alguma coisa, que ainda temos. Muito obrigada, tá, gente, para a presença de todos. Obrigado, professora, pelas palavras. Nós vamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. Espero que as poesias e esse diálogo que nós tivemos aqui possa ter sensibilizado, né? Que a gente possa parar para perceber o quanto a individualidade de cada um, como essa troca, ela acaba tendo uma influência, né? Mudando a percepção, né?
dois espaços, às vezes dois espaços físicos. Cada pessoa que é um espaço, num determinado espaço, faz a diferença, né? Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, né? Mas eu acredito que o sarau, o tema do sarau, com as poesias, foi para falar a respeito disso, de inclusão. Todos nós temos um valor, né? Por isso a valorização da diversidade. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Eu não posso deixar de agradecer. Eu não posso deixar de agradecer também o pessoal da própria equipe do projeto, que está com várias atividades ao mesmo tempo, praticamente, na CEPEX. É quase um milagre ter conseguido reunir todo mundo nesse momento, né? Ainda bem que não tiveram atividades concomitantes, né? Com certeza. Só o Marcelo Maurício escreveu aqui no chat, eu achei bem bacana, de repente o Miguel podia falar um pouco. Aham. Marcela, você está na sala? Se você quiser comentar também, eu vou ler o que você escreveu. Gostaria de registrar que não sou aluno do campo de Petrópolis, mas ouvindo as declarações aqui fiquei impactado e fiquei fortemente motivado a conhecer pessoalmente. Quando tiver a oportunidade de ir à cidade, os locais aqui descritos, parabéns a todos. Obrigado, Marcelo. Que bom que você gostou. Venha mesmo, será um prazer. Obrigado, Luciana. Também vou agradecer a todos pela oportunidade. Acho que foi um momento ótimo para descontrair, assim, né? Uma coisa leve, para a gente poder trocar ideias, falar sobre sentimentos e emoções. Muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? A gente só pensa, só sente, não fala. Foi bacana, gente. Obrigada, tá? Luzmar, saudade. Vamos ver se a gente aparece virtualmente, né? Fazer alguma atividade. Um beijo. Estou esperando, professora. Obrigado a todos e todas mais uma vez. Felipe. Sou eu ou o outro Felipe? Deve ser o outro, né? Mas você, não, a todos, foi muito boa a palestra, valeu muito a pena obrigado. assistir. Eu sou a Clara aqui do DEAC, tá? Cefet Maracanã. Foi muito, muito, muito bom mesmo, tá? Parabéns. Obrigado.
Obrigado, Marcelo, por compartilhar o pensamento. Beleza. Felipe, se você tiver que encerrar aqui a sessão, fica à vontade, cara.